Eu vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Não porque eu tenha vergonha de admitir, embora devesse ter, mas porque durante muito tempo eu achei que não precisava me justificar para ninguém. Eu era o tipo de homem que acredita que dinheiro resolve tudo e que explicação é coisa de fraco. Então eu vivia assim, sem prestar contas, sem olhar para trás, sem sentir nada que durasse mais do que uma noite. Mas tem uma noite que ficou, que não foi embora, que mudou cada coisa que eu achava que sabia sobre mim mesmo. E essa noite começou da pior forma possível. Eu me chamo Diego Ferreira. Tenho 38 anos. Sou CEO de um grupo imobiliário que fatura mais de 200 milhões por ano. Tenho 3 apartamentos, 2 carros importados, uma casa na praia em Angra e uma agenda que nunca para. Na superfície, eu sou o tipo de homem que as pessoas admiram ou invejam, dependendo de quem está olhando. Por dentro, eu era vazio. Mas eu não sabia disso ainda. Ou sabia e preferia não pensar. Naquela sexta-feira, eu terminei uma reunião às 8 da noite. Tomei um uísque sozinho no meu escritório no 40º andar, olhei para o horizonte de São Paulo e pensei, mais um dia igual a todos os outros. Não com tristeza, com indiferença. E talvez a indiferença seja pior do que a tristeza, porque pelo menos a tristeza te diz que você ainda sente alguma coisa. Meu celular vibrou. Era Renato. Renato era o tipo de cara que eu não chamaria de amigo, mas que frequentava os mesmos lugares que eu. Circulávamos nos mesmos eventos, nas mesmas festas, nos mesmos jantares onde todo mundo ria alto e não dizia nada de verdade. Ele me mandou um endereço e uma mensagem curta. Essa semana vai ser especial, vem! Eu já tinha ido a festas organizadas por ele antes. Sabia o que eram. Mulheres jovens, homens ricos, champanhe caro e um acordo tácito que ninguém pronunciava em voz alta, mas todo mundo entendia. Eu tinha ido algumas vezes. Tratei aquilo como entretenimento. Como um homem do meu nível, trataria qualquer coisa que o dinheiro pode comprar. Agora eu te falo isso e sinto o gosto amargo na garganta. Mas naquela noite, eu ainda era aquele homem. Então, botei o paletó de volta, peguei o carro e fui. A cobertura ficava num dos edifícios mais caros da Paulista. 18º andar. Varanda com vista para a cidade inteira. As luzes de São Paulo se espalhavam pelo horizonte como estrelas caídas, e por um segundo, olhando aquilo do lado de fora antes de entrar, eu tive uma sensação estranha, quase um aviso. Como se alguma coisa dentro de mim soubesse que essa noite seria diferente. Ignorei. Entrei. O salão cheirava a perfume caro misturado com fumaça de charuto, uma combinação que eu associava a esse tipo de ambiente, pesada, enjoativa, como se o excesso tentasse cobrir alguma coisa que estava podre por baixo. A música era baixa, discreta, o tipo que serve de fundo para conversas que não querem ser ouvidas. Homens de terno circulavam com taças na mão, rindo entre si, os olhos deslizando pelo salão com aquela familiaridade que me fazia parte deles e que hoje me dá náusea. As mulheres estavam espalhadas pelo espaço, jovens todas. Algumas pareciam confortáveis, treinadas naquele desconforto de fingir que tudo era normal. Outras tinham um olhar que eu aprendi a reconhecer só depois daquela noite. O olhar de alguém que está num lugar onde não deveria estar, fazendo uma coisa que nunca imaginou fazer, por uma razão que ninguém ali se importava em perguntar. Eu peguei um drink, fiquei perto da varanda. Observei. Renato se aproximou, sorrindo com aquele sorriso largo que nunca chegava nos olhos. Vai começar em 20 minutos, ele disse. Hoje tem material bom. Eu só acenei com a cabeça. Não perguntei mais nada. Não queria detalhes. Queria distância suficiente para me sentir separado do que estava acontecendo, mesmo estando bem no meio. Essa é a hipocrisia que a gente constrói para se proteger da própria consciência. O leilão era discreto. Não tinha microfone, não tinha holofote, não tinha nada que parecesse o que era. Um homem de terno escuro ficou no centro do salão,
falou baixo, e as mulheres foram apresentadas por número, não por nome. Número. Como se tirar o nome tornasse tudo mais limpo. Como se a ausência de identidade fosse uma forma de absolvição para quem estava comprando. Eu fico com raiva de mim mesmo quando lembro disso. Foram 6 mulheres antes dela. Eu mal prestei atenção. Ficava no meu canto, bebendo devagar, pensando em nada. Até que chamaram o número 7. Ela subiu ao pequeno tablado improvisado no centro do salão com passos curtos, como se cada passo custasse alguma coisa. Vestido preto que não era dela. Eu percebi isso depois, mas na hora eu vi nos detalhes. O tecido um pouco largo nos ombros. A alça ajustada com um nó pequeno na lateral que alguém fez às pressas. Cabelos castanhos presos de qualquer jeito. Maquiagem que tentava disfarçar a palidez, mas não conseguia esconder o tremor nos lábios. Ela tinha 22 anos, mas parecia muito mais nova ali em cima. Os olhos dela varreram o salão uma única vez, rápido, desesperado, como alguém procurando uma saída que sabe que não existe. E depois fixaram no chão. E ficaram ali, imóveis. Como se olhar para o chão fosse a única forma de aguentar aquele momento. O apresentador disse alguma coisa sobre ela. Não lembro as palavras exatas. Lembro do tom, aquele tom de leilão, de avaliação, de coisa sendo precificada. E eu, que tinha ficado indiferente às 6 anteriores, senti alguma coisa a apertar no peito. Não foi compaixão naquele momento. Quero ser honesto contigo. Foi outra coisa. Uma curiosidade estranha, quase desconfortável. O tipo de curiosidade que você sente quando vê algo que não deveria estar num determinado lugar e não consegue desviar o olhar. Os lances começaram. Eu ouvi os números sendo murmurados ao redor. 20 mil, 30, 35. Ela continuava olhando para o chão. As mãos juntas na frente do corpo, os dedos entrelaçados com tanta força que as pontas estavam brancas. Eu levantei a placa. 50 mil. Silêncio. Ninguém cobriu. O apresentador anunciou encerrado com um aceno discreto. Renato me deu um tapinha no ombro como se eu tivesse feito um bom negócio. Eu não respondi. Porque naquele exato momento, com os olhos dela ainda fixos no chão e as mãos ainda tremendo, alguma coisa em mim começou a rachar. Não quebrou ainda. Isso viria depois. Mas começou a rachar. Ela desceu do tablado com as pernas bambas. Uma mulher se aproximou. Outra participante, mais velha, com um sorriso treinado, e murmurou alguma coisa no ouvido dela. Ela não reagiu. Apenas acenou com a cabeça, roboticamente, como se o corpo tivesse desconectado da mente por necessidade de sobrevivência. Eu me aproximei. Fui apresentado a ela por um dos organizadores como se fosse uma introdução de negócios. Diego, esse é o número 7. Nem nome. Número. Ela me olhou pela primeira vez, diretamente. E eu, que já olhei nos olhos de presidentes de empresas, de juízes, de investidores bilionários sem piscar, eu desviei o olhar primeiro. Porque nos olhos dela não tinha sedução, não tinha jogo, não tinha nenhuma das coisas que eu tinha aprendido a esperar naquele ambiente. Tinha medo, medo puro, sem disfarce, sem máscara. O tipo de medo que uma pessoa sente quando está fazendo a pior coisa da própria vida e sabe disso, mas não tem escolha. E eu era a razão daquele medo. Eu era o homem que tinha comprado aquela menina. Um funcionário do hotel nos conduziu até o elevador. Ela caminhou ao meu lado sem dizer uma palavra. Eu também não disse nada. O silêncio entre nós era pesado, cheio de coisas que nenhum dos dois sabia ainda como nomear. O elevador subiu. Os números dos andares foram passando. Eu olhei para o reflexo de nós dois no espelho metálico da porta. Eu de terno escuro, ela de vestido emprestado, e pela primeira vez em anos me perguntei: que tipo de homem eu me tornei? A pergunta foi rápida. Passou como um relâmpago, mas passou. As portas se abriram na cobertura. O corredor cheirava a madeira cara e ar-condicionado gelado.
Ela seguiu um passo atrás de mim até a porta da suíte. Eu passei o cartão. A porta se abriu. E foi ali, naquele limiar entre o corredor e o quarto, com a luz suave da suíte presidencial se derramando sobre os dois, que eu olhei para ela mais uma vez. As pernas dela estavam tremendo, visivelmente, o queixo levemente erguido, não de orgulho, mas de quem está tentando com todas as forças não desmoronar na frente de um estranho. Eu segurei a porta aberta e a deixei entrar primeiro. Enquanto eu entrava atrás dela, com o barulho suave da porta se fechando nas minhas costas, eu ainda não sabia o que ia acontecer a seguir. Mas alguma coisa que eu tinha enterrado fundo dentro de mim por anos e anos de cinismo e distância, estava tentando emergir. Eu só ainda não tinha coragem de deixar. Eu fechei a porta devagar. Não sei por que fiz isso. Com cuidado, quase em silêncio, como se o barulho pudesse quebrar alguma coisa. Eu que entrava e saía de suítes presidenciais, como se fossem salas de espera, fechei aquela porta com uma delicadeza que não reconhecia em mim mesmo. Ela estava parada no meio do quarto. Não tinha se movido além do necessário para entrar. Ficou ali, de costas meio viradas para mim, olhando para a cama enorme que dominava o ambiente. Lençóis brancos impecáveis, travesseiros empilhados, tudo arrumado com aquela perfeição asséptica dos hotéis caros que nunca parecem ter sido habitados por ninguém de verdade. A vista, atrás da janela panorâmica, mostrava São Paulo inteira iluminada. Uma cidade que nunca dorme, indiferente a tudo que acontecia ali dentro naquele momento. O quarto cheirava a baunilha e cedro, o aroma característico daquele hotel, caro e discreto como tudo ali. Havia uma garrafa de champanhe numa balde de gelo sobre a mesa de centro, 2 copos de cristal ao lado, uma fruteira com morangos e uvas escuras. Tudo preparado com antecedência, tudo esperando. Eu me aproximei da mesa, peguei a garrafa. Abri. O estouro do rolha soou alto demais naquele silêncio e ela deu um pequeno sobressalto, os ombros subindo de repente como reflexo de quem está com os nervos à flor da pele. Enchi os 2 copos, peguei um e estendi na direção dela. Ela não pegou. Ficou olhando para o copo como se fosse uma armadilha. As mãos continuavam juntas na frente do corpo, os dedos entrelaçados, e eu percebi agora o quanto ela estava se segurando. Literalmente se segurando, as mãos de uma apertando a outra para não tremer de forma visível. Mas eu via o tremor mesmo assim. Eu baixei o copo devagar, coloquei de volta na mesa. Me virei para ela e disse, com aquele tom que eu usava para tudo, seco, direto, sem rodeio: relaxa, é só uma noite. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente no olhar dela. Não alívio, não confiança. Era mais como se aquelas palavras, é só uma noite, tivessem confirmado algum medo que ela ainda estava tentando negar. Eu me aproximei, instintivamente, da forma que eu sempre me aproximava nessas situações, com a certeza de quem está acostumado a que as coisas sigam um determinado caminho. Coloquei a mão no ombro dela. Ela recuou 2 passos, rápido, involuntário. O corpo dela reagiu antes que a mente pudesse calcular se era seguro reagir. E naquele recuo, naquele movimento pequeno e desesperado de 2 passos para trás, havia uma história inteira que eu ainda não conhecia, mas que estava prestes a me destruir por dentro. Os olhos dela encheram de água. Não foi um choro controlado, calculado, do tipo que algumas mulheres usam como recurso. Foi o tipo de lágrima que aparece quando a pessoa não consegue mais segurar. Quando o corpo decide que já chega, que a dignidade de não chorar na frente de um estranho já não compensa o peso do que precisa sair. E então ela falou, com a voz quebrada, em pedaços, como alguém que ensaiou uma frase, mas na hora de dizer, percebe que as palavras são grandes demais para caber na garganta. Eu nunca estive com ninguém. Pausa. Uma respiração funda, trêmula. Eu sou virgem.
O quarto inteiro pareceu contrair. Eu não me movi, não disse nada. Fiquei parado como se o chão tivesse endurecido sob os meus pés e meu corpo tivesse esquecido como funciona. Ela continuou, agora com os olhos fechados, as lágrimas descendo pelo rosto que a maquiagem de Jéssica já não conseguia mais cobrir. Eu só tô aqui porque minha mãe vai morrer se eu não conseguir o dinheiro para a cirurgia. Ela tem um problema no coração. O médico disse que são 30 dias. Eu trabalho numa padaria. Eu ganho um salário mínimo. Eu tentei tudo. Eu juro que tentei tudo antes de chegar aqui. A voz dela quebrou na última frase. E eu, Diego Ferreira, 38 anos, 200 milhões de faturamento anual, homem que nunca perdeu a compostura numa negociação na vida, senti a mão cair. O sorriso que eu nem sabia que ainda estava no meu rosto sumiu. Ela estava chorando agora. Em silêncio, sem soluço, sem drama. O tipo de choro que é quase pior do que o choro alto. Porque você sente que a pessoa aprendeu a chorar sem fazer barulho para não incomodar ninguém. O tipo de choro de quem está acostumada a sofrer sozinha. E eu fiquei parado olhando para ela, e pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida adulta, eu não vi uma mulher numa suíte de hotel. Eu vi uma menina de 22 anos que tinha chegado ao ponto mais escuro da própria vida, tentando salvar a mãe. Que tinha subido num tablado com um número nas costas porque não tinha mais nenhuma outra saída. Que estava ali, tremendo na minha frente, com um vestido que não era dela e uma maquiagem que estava escorrendo, disposta a abrir mão da única coisa que ainda era completamente sua. E eu tinha comprado ela. Eu tinha levantado uma placa e dado 50 mil reais para ter aquela noite. O peso disso desceu por mim como água gelada. Eu me virei. Fui até o armário embutido no canto do quarto. Abri, procurei. Encontrei um roupão do hotel dobrado na prateleira, grosso, branco, com um monograma bordado no peito. Peguei. Voltei até ela. Estendi o roupão. Ela olhou para mim sem entender. Eu disse, coloca isso, senta no sofá. Você não vai fazer nada aqui hoje. Ela não se mexeu. Ficou me olhando com uma expressão que eu não sabia ler. Não era alívio, não era desconfiança. Era aquela expressão de quem ouviu uma frase, mas o cérebro se recusa a processar porque não cabe no repertório do que ela conhecia como possível. Então eu fui direto. Eu paguei 50 mil reais. Essa é a minha noite e eu decido o que fazer com ela. Pausa. E o que eu decido é que você vai dormir nessa cama, sozinha, enquanto eu durmo no sofá. O queixo dela tremeu. Ela pegou o roupão das minhas mãos com os dedos ainda frios. Eu senti o contato por meio segundo, a ponta dos dedos dela gelada como mármore, e ficou segurando contra o peito como se fosse um escudo. Eu fui até a varanda, abri a porta de vidro. O ar da madrugada de São Paulo entrou de uma vez, úmido, levemente frio, com aquele cheiro de cidade grande que mistura asfalto molhado com fumaça distante. Tirei o maço de cigarros do bolso interno do paletó. Acendi um. A primeira tragada queimou mais do que o normal. Fiquei de costas para ela, olhando a cidade. São Paulo, àquela hora, 2 da manhã talvez, tinha uma beleza estranha. As luzes não apagavam nunca. Os carros ainda circulavam lá embaixo como formigas em trilhas invisíveis, e de cima tudo parecia pequeno e ordenado quando eu sabia que no nível da rua era caos e urgência, e pessoas tentando sobreviver de formas que eu nunca precisei imaginar. Como ela. Eu ouvi o barulho suave do sofá quando ela se sentou. Depois silêncio. Depois de um tempo, o barulho de um choro que ela tentava conter e não conseguia mais. Abafado, baixo, mas presente no silêncio do quarto como uma confissão. Eu não entrei. Fiquei na varanda. Fumei o cigarro até o fim. Acendi outro. A brasa alaranjava no escuro. O calor chegando até os dedos. A fumaça se dissolvendo no ar frio. E ali, sozinho naquela varanda, aconteceu alguma coisa que eu não esperava. Eu senti vergonha.
não o constrangimento passageiro de ter feito algo inoportuno, vergonha de verdade, a que sobe do estômago, que queima na garganta, que faz você querer recuar no tempo e ser diferente de quem você foi. Vergonha de mim mesmo, do homem que eu tinha me tornado tão gradualmente que nem tinha percebido o caminho. Eu tinha participado daquelas festas como se fosse entretenimento, como se as mulheres naquele salão fossem parte do cardápio de um jantar caro, sem história, sem nome, sem razão para estar ali, além da razão que eu queria acreditar. Eu nunca perguntei, nunca quis saber, porque saber tornava real, e real tornava errado, e errado significava que eu era o problema, e eu era o problema. A voz dela voltou para mim. Eu sou virgem. Eu só tô aqui porque minha mãe vai morrer. E eu fechei os olhos e segurei a beira da varanda com as duas mãos até as juntas ficarem brancas. Quantas claras eu tinha ignorado antes dela. Quantas mulheres tinham subido naquele tablado com histórias desse tamanho e eu nem tinha me dado ao trabalho de enxergar. Eu não tinha resposta. E a ausência de resposta era a resposta mais brutal que eu poderia ter. Fui para dentro quando o segundo cigarro acabou. Ela estava no sofá, encolhida, com o roupão por cima do vestido, os olhos fechados. Não estava dormindo. A respiração era irregular, ainda entrecortada de choro contido. Mas estava de olhos fechados. Talvez porque fechar os olhos fosse a única forma de fingir que estava em qualquer outro lugar. Peguei um cobertor do armário. Me aproximei em silêncio. Coloquei sobre ela com cuidado, sem tocá-la. Ela não se mexeu. Fui até a cama enorme e vazia. Me sentei na beira, tirei o paletó e a gravata e olhei para o teto por um longo tempo. Depois me levantei. Fui até a escrivaninha. Peguei o papel timbrado do hotel e a caneta. Escrevi. Dobrei. Coloquei num envelope. Fui até o cofre do quarto, abri, peguei o talão de cheques que eu sempre carregava. Hábito de empresário, nunca se sabe quando é necessário. E escrevi um cheque com o valor que ela tinha mencionado. Coloquei dentro do envelope junto com o bilhete. Fechei. Larguei o envelope na mesa de centro, ao lado da garrafa de champanhe, que nenhum dos dois tinha tocado. Peguei um travesseiro da cama. Voltei para o sofá. Ela estava ali, o cobertor subindo e descendo com a respiração que agora era mais lenta, mais funda. Eu me deitei no chão ao lado do sofá, com o travesseiro sob a cabeça, e fiquei olhando para o teto. São Paulo continuava lá fora, indiferente, barulhenta mesmo no silêncio. E eu fiquei acordado até o amanhecer, não de arrependimento pelo que não tinha feito, mas de vergonha pelo que eu tinha sido durante todos os anos que me trouxeram até ali. Quando a luz do dia começou a entrar pelas frestas da cortina espessa, eu me levantei devagar. Me olhei no espelho do banheiro por um longo segundo. O reflexo de um homem que tinha dormido no chão numa suíte de 50 mil reais por noite, num dos hotéis mais caros de São Paulo, porque era a única coisa decente que ele tinha feito em muito tempo. Peguei o paletó. Saí em silêncio. Ela ainda dormia. Eu fechei a porta com o mesmo cuidado de quando tinha entrado, devagar, quase em silêncio, como se o barulho pudesse quebrar alguma coisa. E fui embora. Mas alguma coisa ficou, dentro de mim. Uma rachadura que eu sabia, já naquele corredor vazio de madrugada, que nunca ia fechar completamente, e que com o tempo eu ia descobrir que não queria que fechasse. Eu nunca fui de ficar pensando em mulher depois que a noite acabava. Não porque eu fosse frio, embora por muito tempo eu tivesse orgulho de acreditar que era, mas porque eu construí minha vida de um jeito que não deixava espaço para esse tipo de coisa. Agenda cheia, reuniões que emendavam em outras reuniões, decisões que valiam milhões e não podiam esperar por devaneio sentimental de homem que passou a noite com uma desconhecida. Eu seguia em frente. Sempre. Era o que eu sabia fazer. Mas naquela manhã de sábado, sentado no banco de trás do meu carro, enquanto o motorista cruzava a Paulista ainda quase vazia,
Eu não conseguia seguir em frente. Ela ficou na minha cabeça. Não como imagem, não como lembrança de algo que tivesse acontecido, porque nada tinha acontecido, e eu sabia que era exatamente isso que não me deixava em paz. O que ficou foi o tremor nas mãos dela, o vestido que não era dela, a voz quebrando em pedaços ao dizer "eu sou virgem", como se aquelas palavras custassem tudo que ela tinha. Os olhos fixos no chão enquanto estava naquele tablado com um número nas costas, como se apagar o rosto fosse possível apagar o fato de estar ali. Eu cheguei no meu apartamento, tomei um banho longo, me troquei, me servi de um café que não bebi e fiquei olhando pela janela da sala por um tempo que não soube medir. A cidade tinha acordado. Lá embaixo, São Paulo já era barulho e movimento. Ônibus, motos, gente indo para todo lugar, com aquela urgência de fim de semana que nunca entendi direito. E eu ali parado, com uma xícara de café esfriando na mão, pensando numa menina de 22 anos que eu nunca deveria ter encontrado da forma que encontrei. Tentei trabalhar. Abri o notebook, olhei os e-mails, fechei o notebook. Tentei ligar para o meu sócio Marcos para falar sobre uma negociação que estava pendente desde quinta. Disquei o número. Quando ele atendeu, eu disse, "Depois eu te ligo", e desliguei sem explicação. Fui até a academia no subsolo do prédio. Passei 40 minutos na esteira sem perceber. Não porque estava em forma, estava no automático, o corpo se movendo enquanto a cabeça ficava parada naquele quarto de hotel. O envelope na mesa de centro, o cobertor que eu tinha colocado sobre ela sem fazer barulho. A porta que eu tinha fechado devagar ao sair. Sabe o que é mais estranho? Eu não me arrependi de ter ido embora sem acordá-la. Me arrependi de ter chegado. Me arrependi de cada festa antes daquela, de cada noite em que eu tinha estado naquele mesmo tipo de ambiente e tratado tudo como se fosse normal, como se fosse diversão, como se as mulheres ali tivessem escolhido estar da mesma forma que eu tinha escolhido. Por prazer, por excesso, por tédio de rico. Nunca me ocorreu perguntar o que as levava até ali. Nunca quis saber. E agora eu não conseguia parar de saber. No domingo à tarde, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei para o Renato. Não para conversa, não para próximo evento. Liguei com uma pergunta direta. Eu quero a lista das mulheres que participaram das suas festas nos últimos 2 anos. Silêncio do outro lado. Depois uma risada curta, confusa. Que lista? Que papo é esse, Diego? As participantes, nomes, contatos, o que você tiver. Quero as histórias delas. A risada sumiu. A voz de Renato mudou de tom. Ficou mais baixa, mais cautelosa, com aquela inflexão de quem fareja problema. Para que você quer isso? Eu fui direto. Porque eu participei dessas festas como se fosse entretenimento. E agora eu quero saber quantas mulheres, como a do número 7, eu ignorei enquanto estava lá dentro tomando uísque. Pausa longa. Diego, eu não sei o que aconteceu com você ontem à noite, mas... A lista, Renato. Eu não tenho lista nenhuma. Você está falando como se isso fosse uma empresa com cadastro de clientes. A voz dele tinha ficado dura. Esquece esse papo. Você foi, pagou, pronto. É assim que funciona. Eu respirei fundo pelo nariz. Senti aquela frieza familiar descer por mim, não a frieza vazia de antes, mas a frieza de quando eu estou numa negociação difícil e sei exatamente o que tenho na mão. Renato, você tem câmeras no evento, tem controle de quem entra e sai porque precisa para sua própria segurança. Tem contatos das participantes porque precisa se comunicar com elas antes de cada festa. Não me diz que não tem lista. Pausa calculada. Ou você me dá o que eu estou pedindo, ou eu entrego o nome de cada cliente que estava naquela cobertura ontem para o Ministério Público. E eu tenho dinheiro suficiente para contratar o advogado que vai garantir que essa investigação não morra na gaveta. Silêncio. Um silêncio comprido, pesado, do tipo que significa que a pessoa do outro lado está calculando se você está blefando. Eu não estava blefando.
Renato sabia disso. No dia seguinte, recebi um arquivo por e-mail, sem texto no corpo da mensagem. Só o arquivo. Eu abri no meu escritório sozinho, porta fechada, celular virado para baixo na mesa. Eram 93 nomes, 93 mulheres, com um breve registro ao lado de cada uma, não histórico completo. Renato não era organizado o suficiente para isso, mas havia anotações esparsas. Valor pago, data. Algumas tinham uma ou duas linhas de contexto que o próprio Renato ou seus organizadores tinham rabiscado, provavelmente para uso interno, para saber como abordar cada uma na próxima vez. Eu comecei a ler. Mulher, 24 anos, dívida de aluguel, 3 meses de atraso, despejo iminente. Mulher, 19 anos, mãe solo, filho de 2 anos, desempregada há 4 meses. Mulher, 26 anos, financiamento estudantil vencido, risco de perder a vaga na faculdade. Mulher, 21 anos, tratamento de saúde da avó, sem plano, sem dinheiro. Eu li cada linha, cada nome, cada história fragmentada naquelas anotações secas e sem sentimento de quem as escreveu, sem enxergar uma pessoa do outro lado. Levei 3 horas. 3 horas sentado naquela cadeira de couro do meu escritório, no 40º andar, com São Paulo lá fora e silêncio aqui dentro, lendo 93 razões pelas quais mulheres desesperadas aceitavam ir a uma festa que nunca deveriam ter precisado conhecer. E eu, junto com dezenas de outros homens ricos que eu conhecia de nome, de aperto de mão, de jantar de negócios, tínhamos tratado aquilo como entretenimento. Quando terminei, fechei o arquivo. Me levantei. Fui até a janela. Fiquei um longo tempo ali. Não chorei. Não sou esse tipo de homem, ou pelo menos não era ainda, mas senti um peso que não é físico, mas ocupa espaço do mesmo jeito. O tipo de peso que você sente quando entende, de verdade, o tamanho do estrago que fez. Não de propósito, não com malícia declarada, mas com a indiferença descuidada de quem tem tanto que nunca precisou pensar no que custa para quem não tem nada. Indiferença também destrói. Só demora mais para você ver os escombros. Do outro lado da cidade, naquele mesmo dia, Clara estava num hospital. Eu não sabia disso ainda. Não sabia o nome dela, não sabia onde morava, não sabia nada além do número 7 e de uma voz quebrando no escuro de um quarto de hotel. Mas ela estava num corredor de hospital público, de pé, com um envelope que tinha encontrado na mesa de centro da suíte, seguro contra o peito, esperando a confirmação de que o cheque era real. Era real. Ela agendou a cirurgia da mãe no mesmo dia. Dona Fátima, eu só ia descobrir esse nome muito depois. Perguntou de onde tinha vindo o dinheiro. Clara disse que era um empréstimo de trabalho. A mãe não acreditou completamente, mas a cirurgia não podia esperar. Então ela aceitou a resposta que a filha deu, da mesma forma que aceitamos algumas coisas que sabemos não ser a história inteira, porque o amor, às vezes, é deixar a outra pessoa guardar o peso que não quer dividir. A cirurgia aconteceu 3 dias depois. Sucesso. O coração de Dona Fátima respondeu bem. O médico disse que ela ia se recuperar completamente com repouso e acompanhamento. Clara saiu do hospital naquele dia e foi até uma rua vazia. Sentou num banco de praça e chorou, não de desespero dessa vez, mas de alívio. O tipo de alívio que tem gosto de sal e de exaustão e de graça que você não esperava merecer. Eu não estava lá para ver isso, mas eu imagino, hoje, como foi. E cada vez que imagino, sinto alguma coisa aqui no meio do peito que não é simples de nomear. Enquanto isso, eu tinha começado a fazer algo. Silenciosamente, sem comunicado, sem anúncio para a imprensa, sem post em rede social. Porque esse tipo de coisa feita em público perde metade do sentido. Eu comecei a mover dinheiro. Falei com meu advogado. Falei com meu contador.
Iniciei o processo de criação de uma fundação, sem nome ainda, sem estrutura completa, mas com uma direção clara: pagar dívidas médicas de mulheres em situação de vulnerabilidade, sem critério de beleza, sem contrapartida, sem número nas costas, só dinheiro indo para quem precisava, da forma mais discreta que eu conseguia operar. Não foi arrependimento performático, não foi marketing de reputação. Foi a única resposta concreta que eu sabia dar para uma culpa que não cabia em desculpa. Mas Clara continuava na minha cabeça. Não romanticamente. Quero que você entenda isso. Não era desejo, era algo mais incômodo do que desejo. Era a necessidade de saber se ela estava bem, se a mãe tinha se recuperado, se aquele cheque tinha chegado a tempo. Eu tinha o número dela. O organizador do evento tinha os contatos de todas as participantes. Estava na lista que Renato me mandou. O nome dela estava ali. Clara Mendes, 22 anos, mãe com problema cardíaco, cirurgia urgente, 80 mil reais e um número de celular. Eu olhei para esse número por um longo tempo, numa noite de terça-feira. Sentado no meu escritório às 11 da noite, a cidade lá fora já mais quieta, a luz da tela do celular iluminando o meu rosto no escuro. Disquei. Chamou 3 vezes. Caixa postal. A voz dela na gravação era diferente da voz que eu tinha ouvido naquela noite. Mais leve, mais cotidiana, o tipo de voz que uma pessoa usa no dia a dia quando não está com medo. Diz o nome, diz que não pode atender, pede para deixar recado. Eu fiquei em silêncio por 3 segundos com o telefone no ouvido. Não deixei mensagem, mas salvei o número e fui até a janela mais uma vez. Aquela janela que estava se tornando o lugar onde eu ficava quando não sabia o que fazer comigo mesmo, e olhei para São Paulo por um tempo que não soube medir. Em algum lugar naquela cidade enorme e barulhenta e indiferente, uma menina de 22 anos estava dormindo sem saber que eu tinha ligado, sem saber que eu tinha lido a lista inteira, sem saber que o homem que a tinha comprado num leilão estava ali parado no escuro, tentando entender como se torna alguém diferente de quem você foi a vida toda. Eu ainda não tinha a resposta, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava fazendo a pergunta certa. 3 meses é tempo suficiente para fingir que a vida voltou ao normal. Eu aprendi isso na prática. A rotina tem esse poder anestésico. Ela preenche os espaços, ocupa as horas, te dá a sensação de que você está em movimento, quando, na verdade, está só girando no mesmo eixo. Reuniões de manhã, almoços de negócio, contratos à tarde, relatórios à noite. O ciclo perfeito de um homem que construiu a própria vida para não precisar parar e pensar. Mas eu tinha parado de fingir que funcionava. Por fora, tudo igual. Meus sócios me viam chegar pontual, tomar decisões, fechar negócios. Marcos comentou numa quinta-feira, enquanto a gente saía de uma reunião com investidores: "Você está diferente, mais focado." Eu sorri e não respondi nada, porque o que eu ia dizer, que eu estava diferente, porque uma menina de vestido emprestado tinha rachado alguma coisa dentro de mim que eu não sabia nem que existia. Por dentro, eu estava num processo que não tinha nome claro ainda. Não era culpa paralisante. Eu não sou o tipo de homem que se afoga em culpa. Nunca fui. Era mais como uma reorientação silenciosa. Como quando você descobre que passou anos andando numa direção errada e não faz drama, não chora, não grita, simplesmente para, vira e começa a andar para o outro lado. Eu tinha parado de ir às festas de Renato. Sem explicação, sem confronto, sem declaração dramática. Simplesmente parei de responder os convites. Ele mandou mensagem 2 vezes. Depois, parou de mandar. Tinha parado de sair com mulheres por hábito. Aquelas jantares que terminavam em noites que não deixavam nada, além de um nome que eu esquecia até o café da manhã. Meus amigos de circuito social estranharam. Perguntaram se eu estava namorando. Eu disse que não. Perguntaram se estava doente. Eu ri e mudei de assunto.
A fundação estava tomando forma. Meu advogado tinha registrado o CNPJ, ainda sem nome, ainda operando de forma embrionária, mas com os primeiros casos já sendo atendidos, dívidas médicas quitadas, tratamentos viabilizados, tudo em silêncio absoluto, sem imprensa, sem foto, sem o meu nome associado publicamente a nada. Não era modéstia, era necessidade. Eu precisava que aquilo fosse real antes de ser reconhecido. E coisa real não precisa de plateia. Clara continuava na minha cabeça. Não todo dia. Seria mentira dizer isso. Mas aparecia. Nos momentos de silêncio, nas madrugadas em que o sono demorava, nas vezes em que eu passava na frente de um hospital e pensava na mãe dela, no coração que tinha precisado de uma cirurgia que ela foi buscar da única forma que encontrou. Eu não liguei de novo. Respeitei aquele silêncio. Sabia que ligar seria cruzar uma linha que não me cabia cruzar. Eu não tinha direito de aparecer na vida dela como se fosse personagem de continuação, como se o que eu tinha feito naquela noite me desse alguma espécie de acesso. Então, eu fiquei quieto, e a vida seguiu, até aquela terça-feira. A coordenadora do cursinho Esperança, um curso preparatório para a área da saúde numa região do centro expandido, frequentado majoritariamente por jovens de baixa renda que queriam entrar em faculdades públicas ou conseguir certificações técnicas. Tinha me contactado 3 semanas antes, através do meu escritório. Queriam um palestrante para uma série de encontros sobre o sistema de saúde pública e os mecanismos de financiamento privado. Alguém que pudesse falar de investimento social de um ponto de vista empresarial. Minha assessora tinha aceitado em meu nome. Eu tinha confirmado sem pensar muito. Era o tipo de compromisso que fazia sentido para o perfil público que eu estava tentando reconstruir. E o tema se alinhava com o que eu estava fazendo com a fundação. Não fiz nenhuma associação. Como faria? Era um cursinho no centro. Clara era uma atendente de padaria que eu tinha encontrado num leilão, numa cobertura da Paulista. O mundo é grande o suficiente para essas duas coisas nunca se tocarem. Mas o mundo tem um senso de humor que a gente subestima. Cheguei ao cursinho naquela terça com 20 minutos de antecedência. Estacionei o carro 2 quarteirões adiante, porque a rua era estreita. Caminhei. O bairro cheirava a pão de queijo de uma padaria na esquina, e a chuva que tinha caído mais cedo, aquele aroma de asfalto molhado que São Paulo tem nas tardes de outono. As calçadas estavam úmidas, com poças pequenas nos buracos do pavimento, e eu desviei delas quase mecanicamente enquanto procurava o número do endereço. A sala de aula era simples. Cadeiras universitárias enfileiradas, quadro branco na frente, ar-condicionado que fazia um barulho baixo e constante. Umas 50 pessoas, talvez um pouco mais. Jovens, em sua maioria, 20 e poucos anos, mochilas no colo, cadernos abertos, o tipo de atenção concentrada de quem sabe que cada aula custa esforço e não pode ser desperdiçada. A coordenadora me recebeu na entrada, me apresentou brevemente ao grupo e eu subi na frente com o bloco de notas que carregava por hábito, mesmo quando não ia usar. Coloquei o bloco na mesa, abotoei o paletó, olhei a plateia e travei. Terceira fileira, lado direito. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo baixo, caderno aberto na frente, caneta na mão, olhando para mim com uma expressão que demorou exatamente 1,5 segundos para se transformar. Clara. O tempo fez aquela coisa estranha que faz em momentos de choque. Não parou, mas ficou espesso, como se o ar ao redor tivesse mudado de densidade. Eu vi ela me reconhecer. Vi o exato instante em que o cérebro dela processou o rosto, buscou o arquivo, encontrou, e a expressão aberta de quem estava esperando uma palestra sobre saúde pública se fechou numa compostura tensa e involuntária. As mãos dela pararam de mover a caneta. Eu desviei o olhar. Olhei para o bloco de notas. Respirei pelo nariz, fundo, discreto, o tipo de respiração que você aprende em anos de negociação quando precisa parecer calmo,
enquanto por dentro está recalculando tudo. Comecei a falar. Não vou te dizer que foi minha melhor palestra. Foi longe disso. Eu, que sou conhecido por falar bem em público, que já apresentei projetos para salas com 300 pessoas sem gaguejar, gaguejei numa frase sobre financiamento do SUS, como se tivesse esquecido o idioma. Me perdi no raciocínio 2 vezes. Precisei olhar o bloco de notas para retomar o fio. E eu nem tinha anotações relevantes naquele bloco. Estava olhando para a folha em branco, só para ter um ponto focal que não fosse ela. Mas não olhei para ela de novo durante a palestra. Não diretamente, exceto uma vez. No meio da explicação sobre parcerias público-privadas na saúde, eu levantei os olhos por reflexo e ela estava me olhando. Não com raiva. Eu teria entendido raiva. Com uma atenção clínica, avaliativa, como alguém estudando um fenômeno que não entende completamente, como se eu fosse uma equação que ela estava tentando resolver e as variáveis não batiam. Eu retomei o discurso. Terminei a palestra. Aplausos educados, algumas perguntas da plateia que respondi no automático. A coordenadora agradeceu, a turma começou a se dispersar, pessoas se levantando, mochilas sendo fechadas, o barulho de cadeiras sendo arrastadas. Eu peguei o bloco. Agradeci a coordenadora. Saí. O corredor estava parcialmente ocupado por estudantes que saíam em grupos, conversando, alguns com fone de ouvido. Eu desci a escada, cruzei o hall de entrada, empurrei a porta de vidro, saí para a calçada. O ar estava mais frio agora. A tarde tinha fechado enquanto eu estava lá dentro e o céu tinha aquela cor cinza, uniforme de São Paulo, nas vésperas de chuva. Eu caminhei em direção ao carro. Devagar, sem pressa, ou pelo menos tentando parecer assim para mim mesmo. Diego. Parei. O nome na voz dela soou diferente do que eu esperava. Não gritado, não raivoso, direto. O tom de alguém que tomou uma decisão no espaço de 3 passos e está cumprindo ela antes de mudar de ideia. Eu virei devagar. Ela estava na calçada, a 2 metros de mim, mochila no ombro, os cabelos soltos agora. Ela tinha tirado o elástico em algum momento. O vento frio movia as pontas. Estava de jaqueta jeans por cima de uma blusa simples, calça escura, tênis branco com o solado marcado de uso, sem maquiagem, sem vestido emprestado, sem número nas costas, completamente diferente da mulher que eu tinha visto naquela cobertura, completamente ela mesma. Eu disse, eu não sabia que você estudava aqui, eu juro. Ela não respondeu imediatamente. Me estudou por um momento com aqueles olhos que eu tinha aprendido a reconhecer como honestos demais para fingir o que não sentiam. O que você quer? A pergunta era direta, sem hostilidade excessiva, mas com uma fronteira clara. Eu estou aqui, você pode falar, mas não me deve nada e eu não te devo nada. Eu coloquei as mãos no bolso do paletó. O vento passou entre nós com aquele cheiro de chuva chegando. Nada. Pausa. Eu só queria saber se a sua mãe ficou bem. Ela piscou. A resposta tinha sido diferente do que ela esperava. Eu vi isso na leve abertura da expressão antes dela se recompor. Ficou. Voz neutra. Graças ao seu dinheiro. Graças a você, eu disse. Você foi lá. Eu só escrevi um cheque. Ela me olhou como se aquela frase fosse uma armadilha que ela estava procurando encontrar antes de pisar. Não encontrou. Mas também não relaxou completamente. Eu ainda não sei o que pensar de você, ela disse. Não como acusação, como fato. A honestidade crua de alguém que não vê sentido em fingir que as coisas são mais simples do que são. Eu respirei fundo. Nem eu. Ela esperou. Mas eu tô tentando ser alguém que mereça o que eu fiz naquela noite. Pausa. A parte boa, não a parte que me levou até ali. O silêncio entre nós durou talvez 10 segundos. Na calçada ao redor, o movimento continuava. Pessoas passando, um ônibus barulhento na esquina, o cheiro de café de um quiosque próximo misturado com o asfalto úmido.
A cidade completamente indiferente a dois estranhos parados numa calçada, carregando o peso de uma noite que nenhum dos dois havia escolhido da forma que precisavam. Clara ajustou a alça da mochila no ombro. Um gesto pequeno, cotidiano, que interrompeu o momento com uma naturalidade quase deliberada. "Boa tarde", ela disse, e foi embora. Passos firmes, sem olhar para trás, dobrando na esquina e desaparecendo no fluxo da calçada, como se tivesse se dissolvido na cidade. Eu fiquei parado por um momento. O vento frio trouxe as primeiras gotinhas de chuva fina, aquela garoa paulistana que não molha de vez, mas vai encharcando aos poucos sem você perceber. Entrei no carro. Fiquei sentado no banco do motorista por um tempo sem ligar o motor. A chuva começou a bater no para-brisa em gotas irregulares, embaçando a visão da rua lá fora. Eu olhei para o espelho retrovisor, o reflexo da rua vazia onde ela tinha sumido. Ela havia dito que não sabia o que pensar de mim, mas ela tinha parado, tinha voltado. Tinha dito meu nome naquela calçada quando podia simplesmente ter ido embora sem olhar para trás. Esse detalhe pequeno, aparentemente insignificante, ficou aqui dentro com uma insistência que não foi proporcional ao tamanho do gesto. Às vezes uma pessoa faz uma coisa pequena e o peso dela é enorme. Eu liguei o carro, coloquei o aquecedor, fiquei olhando a chuva escorrer pelo vidro por mais alguns segundos e pensei: ela ainda não sabe o que pensar de mim, mas ela parou. E isso, naquele momento, foi o suficiente para eu sentir que o caminho que eu estava tentando percorrer, sem saber direito onde levava, sem garantia de que chegava-se a algum lugar, talvez não fosse completamente inútil. A chuva foi aumentando enquanto eu saía do estacionamento. São Paulo foi ficando para trás no retrovisor, e aquele nome, Clara, voltou para dentro de mim com uma clareza diferente das outras vezes, não como fantasma, como presença. Eu voltei ao cursinho na semana seguinte, não como palestrante. Dessa vez, eu fui até a coordenadora com uma história que era parcialmente verdade. Disse que estava desenvolvendo uma fundação voltada para a saúde pública e queria entender melhor o sistema por dentro, a perspectiva de quem estuda para trabalhar nele, não de quem financia de fora. Disse que podia contribuir com materiais, com contatos, com apoio financeiro ao cursinho, em troca de poder acompanhar algumas aulas como ouvinte. A coordenadora aceitou em menos de 2 minutos. Financiamento é a palavra mágica em qualquer instituição que opera no limite do orçamento. Eu sabia que era uma mentira parcial. A fundação era real, o interesse no sistema de saúde era real. Mas a razão principal pela qual eu estava sentado naquela cadeira universitária desconfortável, numa sala com ar-condicionado barulhento, às 7 da noite, não era pesquisa institucional. Era ela. Clara me viu entrar na segunda aula. Eu a vi me ver. Não disse nada. Ela olhou para frente, abriu o caderno, começou a escrever antes mesmo de a professora falar. A linguagem corporal de alguém que decidiu que ignorar era a estratégia mais segura. Eu respeitei. Sentei no fundo, fiquei quieto. Ouvi a aula sobre anatomia do sistema cardiovascular com uma atenção que não esperava ter. E ao final fui embora sem tentar nenhuma aproximação. Na terceira aula, ela chegou atrasada e a única cadeira disponível era 2 lugares à minha esquerda. Ela sentou sem olhar para mim, mas no intervalo, quando todo mundo foi até o corredor e eu fiquei na sala folheando o material, ela voltou antes dos outros para pegar o caderno que tinha esquecido. Nossos olhos se cruzaram. Ela disse: "Você vem toda semana agora?" Eu disse: "Se não incomodar." Ela ficou 1 segundo me olhando. Depois pegou o caderno e disse, sem exatamente confirmar nem negar: "A professora não gosta quando interrompem para perguntar coisa básica." E saiu. Eu entendi o recado. E na aula seguinte, quando tive uma dúvida genuína sobre terminologia do SUS, esperei o final para perguntar para a professora diretamente. Foi assim que começou.
Não com grande gesto, não com declaração, com uma pessoa aprendendo os limites da outra e respeitando cada um deles sem reclamar. 2 semanas depois, ela aceitou tomar um café depois da aula. Não foi convite romântico. Foi ela que propôs. Aliás, a professora tinha passado um exercício em dupla e nos colocou juntos por coincidência de posição na sala. E quando acabou a aula, ela disse com aquela objetividade direta que eu já estava aprendendo a reconhecer como característica dela: eu preciso entender melhor a parte de financiamento do SUS para esse exercício. Você entende disso? Tem um café na esquina. Não era pergunta, era constatação. Eu fui. O café era simples. Fórmica nas mesas, cadeiras de plástico, televisão no canto, passando o jornal no mudo, cheiro forte de café coado, misturado com coxinha na bandeja de vidro do balcão. Completamente diferente dos lugares onde eu costumava ter conversas. E por alguma razão que demorei para entender, exatamente por isso, me deixou mais à vontade do que qualquer reunião em restaurante estrelado. Pedimos 2 cafés. Ela abriu o caderno. Perguntou sobre o exercício, e eu respondi. Direto, sem condescendência, sem aquele tom de quem está explicando para alguém que sabe menos. Ela era inteligente. Isso ficou claro nos primeiros 10 minutos. Fazia perguntas certeiras, não aceitava a resposta vaga. Quando não entendia alguma coisa, pedia que eu reformulasse de outro ângulo, em vez de fingir que tinha compreendido. O exercício acabou em 20 minutos. A conversa continuou por mais 1 hora. Ela me contou da padaria. Acordar às 4 da manhã, o cheiro de pão saindo do forno às 5, os clientes do café da manhã que eram sempre os mesmos e tinham sempre os mesmos pedidos. A monotonia confortável de uma rotina que ela gostava apesar do cansaço. Me contou do sonho de ser enfermeira, não por vocação abstrata, mas porque quando a mãe ficou doente, ela ficou num corredor de hospital sem entender nada do que os médicos diziam, e jurou que ia aprender para nunca mais se sentir assim. Me contou de Dona Fátima recuperada voltando a costurar, o dedal de metal tilintando na máquina antiga da sala. Eu ouvi de verdade, não o tipo de ouvir que é esperar sua vez de falar. O tipo de ouvir em que você para o próprio pensamento e deixa a história do outro ocupar o espaço. Eu não fazia isso com ninguém há anos. Talvez nunca tivesse feito. Ela perguntou sobre mim com cautela. Não curiosidade invasiva, mas a reciprocidade natural de uma conversa entre iguais. Eu falei de negócios de forma superficial. Falei da sensação de ter construído muito e entendido pouco. Não falei da fundação ainda. Não era o momento. E eu não queria que parecesse que eu estava me vendendo. Quando saímos do café, a noite estava fechada e a calçada brilhava molhada sob os postes. Ela amarrou o casaco, ajustou a mochila. Obrigada pelo café, ela disse. Foi você que propôs, eu lembrei. Ela quase sorriu. Não sorriu completamente. Foi aquele movimento de canto de boca que acontece quando a pessoa acha graça, mas ainda não decidiu se quer demonstrar. Depois foi embora para o ponto de ônibus na esquina. Eu fiquei na calçada por 1 segundo, com o frio batendo no rosto, e percebi que era a primeira vez em muito tempo que eu estava saindo de algum lugar sem querer que a noite tivesse sido diferente do que foi. Aquele café simples, aquela conversa sem performance, aquela mulher que me perguntava sobre o SUS com o mesmo olhar direto com que me tinha encarado numa cobertura de leilão. Eu não queria que tivesse sido em lugar melhor, com comida melhor, com mais nada. Estava perfeito do jeito que estava, e isso me assustou, porque eu não estava acostumado com perfeito simples, estava acostumado com caro e vazio. E perfeito simples significa que você tem algo a perder. Nas semanas seguintes, os cafés depois da aula viraram hábito. Às vezes ela propunha, às vezes eu propunha, às vezes nenhum dos dois propunha explicitamente e simplesmente os dois caminhavam para a mesma direção ao sair do cursinho, como se fosse acordado em silêncio. Eu ia aprendendo ela aos poucos.
que ela não gostava de ser interrompida quando estava raciocinando em voz alta, que quando estava animada com alguma coisa, gesticulava sem perceber, que tomava o café sem açúcar, mas colocava açúcar no leite quando pedia achocolatado, que tinha o hábito de dobrar a ponta da página do caderno quando algo era importante, em vez de usar marcador. Detalhes pequenos, detalhes que você só coleta quando está prestando atenção de verdade. Ela também ia me aprendendo, eu percebia nas perguntas que mudavam de tom, menos cautelosas, mais diretas. Nas vezes em que ela discordava de alguma coisa que eu dizia e não suavizava a discordância para me poupar. Eu gostava disso. Mais do que gostava. Precisava disso. Já tinha gente suficiente na minha vida que concordava com tudo que eu falava. Mas eu guardava um peso. Não tinha contado a ela sobre a lista, sobre a denúncia ao MP, sobre a fundação, sobre o fato de que o esquema de Renato estava sendo investigado em silêncio graças às evidências que eu tinha entregado. Não por covardia, ou pelo menos não só por isso. Era porque eu sabia que contar mudaria tudo, e eu precisava que o que estava nascendo entre nós tivesse raízes próprias antes de ser testado por uma revelação desse tamanho. Mas o tempo foi cobrar essa dívida antes que eu estivesse pronto. Numa quinta-feira à noite, depois de uma aula, meu celular vibrou enquanto eu caminhava para o estacionamento sozinho. Clara tinha saído mais cedo naquele dia. Consulta da mãe no postinho. Mensagem de número desconhecido. Abri. Eram 3 linhas. Eu sei que foi você que falou com o MP. Tenho fotos da sua virgenzinha na noite do evento. Se você não retirar a colaboração com a investigação até sexta, eu publico em todos os sites que conheço. Pensa bem, Diego. Eu parei no meio da calçada. Relei 2 vezes, 3. As palavras não mudaram. Renato. Eu senti a raiva subir. Não a raiva quente e impulsiva de quem perde o controle, mas a raiva fria e lúcida de quem entende exatamente o tamanho do que está na sua frente. Renato tinha descoberto que eu era o delator. Não me surpreendia. Ele tinha contatos suficientes para rastrear isso com tempo e motivação. O que me destruiu por dentro não foi a ameaça direcionada a mim. Foi o nome que ele usou. Sua virgenzinha, as fotos, Clara. Se aquelas imagens vazassem, e eu não sabia o que ele tinha exatamente, mas sabia que eventos como aquele eram fotografados pelos organizadores como seguro de silêncio dos participantes, a vida de Clara desmoronaria. O cursinho, a reputação, Dona Fátima descobrindo como a filha tinha conseguido o dinheiro da cirurgia. Tudo que ela tinha reconstruído nos últimos meses exposto num segundo. Eu digitei a resposta com os dedos calmos. A raiva estava lá, mas controlada, canalizada. Se uma única imagem aparecer em qualquer lugar, eu paro de colaborar com o MP e começo a trabalhar diretamente com a imprensa. Tenho nomes, valores, datas e gravações de áudio que vão garantir manchete em todos os veículos do país por 3 semanas seguidas. E diferente de você, eu tenho dinheiro para aguentar o processo que você vai tentar abrir depois. Pensa bem você. Enviei. Guardei o celular. Fiquei parado na calçada vazia por um momento. O ar estava frio, cortante, aquele frio seco de noite paulistana que entra pela gola do casaco e aperta o peito. A ameaça estava no ar agora. Real, concreta, com prazo até sexta. Eu sabia, com uma clareza que doía, que não podia resolver isso sem contar tudo a Clara. Se eu a deixasse sem saber e Renato cumprisse a ameaça de outra forma, se ela descobrisse pelo lado errado, antes de mim, eu perderia qualquer possibilidade de ela algum dia me ver como alguém em quem confiar. Precisava contar. Mas contar significava abrir tudo. A lista, a fundação, a denúncia, a ameaça, e junto com tudo isso, a confirmação de que eu tinha chegado aquela noite no hotel como comprador, que eu tinha estado naquelas festas antes, que por mais que eu tivesse mudado, a origem não mudava,
Eu caminhei até o carro devagar, as mãos no bolso, sentindo o peso daquilo em cada passo. Tinha construído alguma coisa real com ela nas últimas semanas. Algo que eu não sabia nomear ainda, mas que reconhecia como valioso, da forma que só reconhecemos as coisas quando temos medo de perder. E agora eu estava prestes a colocar tudo isso numa mesa e deixar ela decidir o que fazer com o que via. Sentei no banco do motorista. Não liguei o carro. Fiquei olhando o para-brisa escuro por um longo tempo, com a cidade lá fora seguindo sua vida sem me perguntar nada. E pensei, amanhã eu conto tudo. Torci para que amanhã não fosse tarde demais. Eu liguei para ela na manhã seguinte. Não mandei mensagem. Liguei. Porque mensagem deixa a pessoa escolher quando vai ler, quando vai responder, te dá a opção de processar antes de reagir. Eu precisava ouvir a voz dela. Precisava saber em tempo real se ela ia aceitar me encontrar antes de eu perder coragem de pedir. Ela atendeu no terceiro toque. Voz de quem já estava acordada há horas. Clara acordava cedo, eu já sabia disso. Padaria às 4 da manhã era relógio biológico que não desligava nem no dia de folga. Diego, não era pergunta, era reconhecimento cauteloso. Eu preciso te ver hoje, não no café, no meu escritório. Pausa. Tem uma coisa que eu devia ter te contado antes, e agora não posso esperar mais. Silêncio do outro lado. 3 segundos que pareceram mais longos do que eram. Que horas? Ela disse. Às 6 da tarde, ela entrou no meu escritório no 40º andar. Eu tinha mandado o motorista buscá-la. Ela recusou. Disse que ia de metrô, chegou pontual com a mochila no ombro e o casaco levemente úmido de garoa. A recepcionista a acompanhou até a sala. Quando a porta se abriu e ela entrou, eu estava de pé perto da janela, não sentado atrás da mesa, deliberadamente porque mesa cria hierarquia, e eu não queria hierarquia naquele momento. Queria que fosse conversa entre iguais, mesmo que o que eu fosse dizer tornasse isso difícil de acreditar. Ela olhou ao redor rapidamente, os painéis de vidro, a cidade inteira visível lá fora, os móveis que custavam mais do que ela ganharia em anos de padaria. E depois olhou para mim, sem intimidação, sem admiração, só aquela atenção direta que era característica dela. Pode sentar, eu disse. Eu prefiro ficar de pé até saber do que se trata, ela respondeu. Justo. Eu fui direto. Não porque não tinha medo de como ela ia reagir. Tinha. Mais do que em qualquer negociação da minha vida. Mas porque enrolar seria desrespeito. E ela merecia cada coisa que eu tinha a dizer dita com clareza e na ordem certa. Comecei pela lista. Contei que tinha ligado para Renato 2 dias depois daquela noite. Contei a ameaça que usei para conseguir o arquivo. Contei que tinha lido 93 nomes, 93 histórias, 93 mulheres que tinham chegado àquelas festas pelo mesmo desespero que levou ela, e que eu, por todos os anos anteriores, tinha estado naquele ambiente, tratando tudo como se fosse um serviço disponível para quem podia pagar. Ela me ouvia sem se mover, os olhos fixos em mim, sem desviar, aquele olhar que não perdoava imprecisão. Continuei. Contei da fundação, como nasceu, como funcionava, os primeiros casos atendidos, o silêncio deliberado em torno do meu nome. Contei que tinha entregado todas as evidências ao Ministério Público. Nomes de clientes, datas, valores, gravações de áudio que eu tinha conseguido através do meu advogado com uma operação que levou semanas. Que o esquema de Renato estava sendo investigado, que em algum momento aquilo ia resultar em processo. E então contei sobre a mensagem da noite anterior. Li para ela palavra por palavra, sua virgenzinha, as fotos, o prazo até sexta. Quando terminei de ler, o silêncio que se instalou no escritório era diferente de todos os outros silêncios que eu já tinha compartilhado com ela, mais pesado, com uma textura própria, densa, que ocupava o espaço entre nós de forma quase física.
Clara olhou para o chão por um momento, não de vergonha, mas de quem está processando uma quantidade de informação grande demais para caber numa expressão só. Depois levantou os olhos e disse, com uma voz que era calma, de um jeito que machucava mais do que grito: então você me salvou naquela noite. Depois salvou outras mulheres, denunciou o sistema, criou uma fundação. Pausa. E agora está me dizendo que eu posso ter minha vida destruída por causa de fotos de uma noite em que eu fui vendida. E não era pergunta, era o resumo exato do que eu tinha dito, devolvido para mim com uma precisão que deixava nu o absurdo de tudo. Eu abri a boca para responder. Ela não deixou. Eu vou te proteger. Eu juro que... Eu não quero proteção. A voz dela não subiu. Ficou no mesmo tom, mas ficou sólida, com uma dureza que não era raiva, era algo mais fundo que raiva. Eu não quero que você me proteja. Eu quero que essa noite nunca tivesse existido. O queixo dela tremeu por um segundo. Ela controlou. Eu quero que ninguém nunca tivesse me colocado num palco com um número nas costas. Eu quero que minha mãe nunca tivesse ficado doente a ponto de eu precisar chegar onde cheguei. Eu quero que o mundo fosse diferente do que é. Pausa. Mas nada disso é o que aconteceu. A primeira lágrima desceu sem que ela tentasse impedir. Não foi o choro da suíte do hotel. Aquele era desespero, era medo, era o colapso de alguém que chegou no limite. Este era diferente. Era o choro de alguém que passou meses segurando um peso e finalmente estava nomeando ele em voz alta pela primeira vez. E eu entendi, naquele momento, o que eu não tinha entendido completamente antes. Ela nunca tinha processado de verdade o que aconteceu naquela noite. Tinha guardado, tinha dobrado, comprimido, colocado numa caixa no fundo de si mesma e tampado com a rotina, com o cursinho, com o cuidado da mãe, com os cafés depois da aula. Tinha seguido em frente da única forma que sabia, pelo movimento constante, sem parar, para sentir o tamanho do que tinha atravessado. E agora a caixa tinha aberto. Eu não me defendi, não argumentei, não listei o que eu tinha feito de diferente, o que eu tinha tentado consertar, os meses de esforço silencioso. Porque tudo isso naquele momento era irrelevante. Não era sobre mim. Disse apenas: você tem razão. Ela me olhou. Você tem razão em tudo. Eu estava ali como mais um deles. Com terno, com placa levantada, com champanhe na mão. Eu segurei o olhar dela sem desviar. A única diferença entre eu e os outros homens naquele salão é que eu parei antes de destruir você completamente. Mas eu já tinha destruído a sua dignidade só por estar ali, só por levantar aquela placa. Isso não some porque eu dormi no sofá depois. O silêncio que veio depois daquelas palavras foi diferente de todos os anteriores. Clara fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo uma vez, duas. Quando abriu, as lágrimas tinham parado. Não porque a dor tinha passado, mas porque ela tinha encontrado o chão embaixo dos pés de novo. Ela pegou a mochila do chão onde tinha largado. Colocou no ombro. Eu preciso ir, ela disse. Eu não tentei segurar. Eu sei. Ela caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta de costas para mim. Não disse nada. Abriu a porta e saiu. Eu fiquei parado no meio do escritório, com a cidade inteira visível pela janela e um vazio enorme dentro do peito que não era novo. Eu conhecia esse vazio havia anos, mas que agora doía de um jeito diferente porque eu sabia exatamente o que tinha do outro lado dele. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei no escritório até a madrugada. Liguei para o meu advogado às 10 da noite. Ele atendeu sem reclamar. Anos de parceria criam essa tolerância. Disse que precisava antecipar tudo, acelerar a entrega das evidências, pressionar o MP para agir antes do prazo de Renato. Ele disse que ia fazer o possível. Eu disse que precisava do impossível.
Na quinta de manhã, meu advogado me ligou de volta. Tinha acionado o contato certo no MP com urgência máxima. Uma operação foi iniciada. Renato foi localizado. Com um mandado que meu advogado ajudou a construir, com as evidências que eu tinha entregado ao longo dos meses anteriores, a polícia foi até ele antes do prazo que ele tinha me dado. Ele foi preso na quinta à tarde. Os equipamentos foram apreendidos. Os arquivos, as fotos, os backups, tudo recolhido por ordem judicial. Meu advogado me ligou às 5 da tarde. Está feito. As imagens foram apreendidas. Nada vai a público. Eu fiquei sentado na cadeira do escritório por um longo tempo depois dessa ligação. Não senti vitória. Senti alívio. O tipo específico de alívio que vem quando você consegue proteger alguém de uma dor que você mesmo, indiretamente, tinha ajudado a tornar possível. Não é satisfação, é quitação parcial de uma dívida que nunca some completamente. Abri o celular. Fui até a conversa com Clara, que tinha ficado vazia desde a noite anterior. Nenhuma mensagem de nenhum dos dois. Escrevi. Demorei uns 20 minutos para escrever 4 frases. Apaguei, reescrevi, apaguei de novo. No final, mandei o que era verdade, sem ornamento. As fotos não existem mais. O homem que ameaçou você está preso. Você está segura. E eu entendo se você nunca mais quiser me ver. Você não me deve nenhuma explicação, mas precisa saber que você me fez querer ser alguém que eu nunca fui. Isso não vai embora independente do que você decidir. Enviei. Coloquei o celular na mesa. Não fiquei olhando para a tela esperando resposta. Aprendi com ela que algumas coisas precisam de tempo que a gente não controla. Fui até a janela. São Paulo estava entrando na noite mais uma vez. As luzes acendendo gradualmente, o céu perdendo o azul para o roxo escuro, os carros formando rios de luz nas avenidas lá embaixo. A cidade que nunca para, que nunca pergunta como você está, que segue com ou sem você. Mas dessa vez, olhando para ela, eu não me senti separado. Me senti parte de algo maior, mais complicado, mais real do que tudo que eu tinha construído com dinheiro e distância. Horas depois, já quase meia-noite, o celular iluminou na mesa. Eu me aproximei devagar. A mensagem era curta, 2 palavras. Eu vi. Só isso. Ela tinha lido. Não tinha respondido com perdão, não tinha respondido com ternura, não tinha respondido com nada que eu pudesse usar como garantia de que estava tudo bem entre nós, mas tinha respondido. E eu guardei aquelas 2 palavras, com o mesmo cuidado com que ela tinha guardado o bilhete que eu tinha deixado com o cheque naquela manhã de hotel. Não porque resolviam tudo, mas porque eram reais, porque eram dela. Porque significavam que a linha entre nós ainda existia, fina como fio, mas existia. Às vezes um fio é o suficiente para segurar tudo. 1 mês é tempo suficiente para entender o tamanho de um silêncio. Não o silêncio vazio. Esse eu conhecia bem. Tinha construído anos inteiros dentro dele sem perceber. Mas o silêncio que existe entre 2 pessoas que se disseram coisas grandes demais para serem resolvidas em dias. O tipo de silêncio que não é ausência, é espera. É o espaço que a dor precisa para assentar, antes que qualquer coisa verdadeira possa crescer no lugar dela. Eu respeitei esse silêncio. Não liguei. Não mandei mensagem além daquela noite. Não apareci no cursinho. Soube pela coordenadora, numa ligação breve sobre a doação mensal que eu tinha comprometido, que as aulas estavam seguindo normalmente. Não perguntei sobre Clara. Só ouvi, agradeci e desliguei. Havia uma disciplina nesse respeito que me custava mais do que qualquer coisa que eu tinha feito nos últimos meses. Porque eu queria ligar, queria mandar mensagem, queria aparecer no café da esquina do cursinho às 7 da tarde e fingir que era coincidência.
Eu que nunca tinha querido nada de ninguém, com essa insistência silenciosa, estava aprendendo o que é desejar a presença de uma pessoa específica e não fazer nada com esse desejo, porque o momento não pertence a você, pertencia a ela. Então, eu fiquei quieto e trabalhei. A fundação tinha recebido um nome naquele período. Numa manhã de terça, meu advogado me ligou dizendo que precisávamos registrar o nome oficial nos documentos finais. Perguntou o que eu queria. Eu pensei por um segundo e disse: Fundação Recomeço. Ele digitou, confirmou, seguiu em frente. Eu fiquei com a palavra na cabeça o resto do dia. Recomeço. Não era nome poético que eu tinha planejado. Tinha saído sem muito cálculo, direto de algum lugar que eu não sabia nomear. Mas era preciso. Era exatamente o que eu estava tentando fazer. O que aquelas 93 mulheres da lista tinham merecido ter, e muitas vezes não tiveram. O que Clara tinha construído sozinha, com as próprias mãos, enquanto eu ainda estava aprendendo o que a palavra significava. A fundação estava operando com 6 casos ativos naquele mês. Dívidas médicas quitadas. Uma mulher com câncer em estágio inicial, conseguindo acesso a tratamento particular que o SUS ia levar 8 meses para autorizar. Uma mãe solo com 3 filhos, evitando o despejo com 2 meses de aluguel pagos, enquanto ela terminava um curso técnico. Uma jovem de 19 anos com endometriose severa, operada num hospital particular, porque a fila pública era de 14 meses. Nenhuma delas sabia meu nome. Recebiam o contato através de uma assistente social contratada pela fundação que fazia a triagem e o acompanhamento. Eu aparecia nos documentos como mantenedor, mas o rosto da fundação era ela, a assistente social, Patrícia, 42 anos, ex-funcionária de um hospital público que tinha pedido demissão depois de 15 anos porque não aguentava mais ver gente morrendo por falta de verba que existia no papel, mas nunca chegava na prática. Patrícia tinha me olhado na primeira reunião com uma desconfiança profissional que eu respeitei imediatamente. Disse sem rodeio: eu já vi muito empresário rico criar fundação para abater imposto e aparecer em foto de gala. Se for isso, me diz agora, e eu não perco seu tempo nem o meu. Eu disse: não vai ter foto de gala. Não vai ter evento de lançamento, não vai ter press release. Se quiser verificar minha intenção, olha os resultados em 6 meses. Ela ficou. E em 6 meses? Bem, estávamos chegando lá. A vida tinha um ritmo diferente agora. Não mais acelerado que antes, talvez até mais cheio de compromissos reais. Mas com uma qualidade distinta. As horas tinham peso diferente quando o que você faz com elas importa para alguém além de você mesmo. Meus sócios tinham parado de perguntar o que tinha acontecido comigo. Marcos comentou numa tarde, de forma oblíqua, que eu estava mais humano. Não soube se era elogio ou diagnóstico. Agradeci de qualquer forma. Naquele mês, Clara se formou no cursinho de enfermagem. Eu soube pela coordenadora. Não pedi a informação. Ela mencionou numa conversa sobre o próximo ciclo de palestras, casual, sem perceber o peso que tinha para mim. Disse a data da cerimônia. Eu não disse nada além de que bom, mas na noite antes eu fui até uma floricultura. Não pedi nada elaborado. Pedi algo simples. Flores do campo, as que parecem ter saído de um jardim de quintal em vez de uma estufa controlada. Margaridas, lavanda, um galho de eucalipto que cheirava forte e limpo quando eu peguei nas mãos. A florista enrolou tudo num papel craft amarrado com barbante. Eu fui à cerimônia. Não entrei. Fiquei do lado de fora no estacionamento por um momento. Olhei pela janela da fachada de vidro o movimento lá dentro, as famílias se acomodando, os formandos enfileirando, a sala tomando aquele tom de coisa importante acontecendo. Localizei Dona Fátima de longe. Uma mulher pequena, cabelos grisalhos, vestido floral, sentada na terceira fileira com uma bolsa no colo e uma expressão de quem estava tentando não chorar antes da hora. A cadeira ao lado dela estava vazia. Eu entrei.
Fui até a fileira, sentei ao lado de Dona Fátima. Ela me olhou sem me reconhecer. Obviamente, nunca tínhamos nos visto. Sorri levemente. Ela sorriu de volta com a polidez de quem divide assento com um desconhecido, e eu fiquei quieto com o buquê no colo. A cerimônia começou. Os formandos entraram um a um. Quando Clara apareceu na fila, com o jaleco branco e uma expressão que tentava ser composta, mas que traía a emoção nos cantos dos olhos, eu senti alguma coisa aqui dentro que não foi discreto. Foi grande. Ocupou espaço. Ela procurou a mãe na plateia com o olhar. Encontrou, e o sorriso que saiu foi o tipo que não se planeja. Largo, real, aquele sorriso que é o resultado direto de tudo que você atravessou para chegar num determinado lugar. Dona Fátima chorou imediatamente. Tirou um lenço da bolsa com a urgência de quem já sabia que ia precisar. Eu não devia estar ali. Sabia disso. Era um momento dela, da mãe dela, da vida que ela tinha construído com as próprias mãos sem precisar de mim. Eu era um intruso num capítulo que não me pertencia. Antes de a cerimônia terminar, me levantei devagar. Coloquei o buquê no banco onde tinha sentado, ao lado de Dona Fátima, que estava de olhos fixos no palco e não me viu sair. Saí pela lateral com o mesmo cuidado de sempre. Sem barulho, sem cena, sem fazer da minha presença algo que precisasse de atenção. Fui embora. No estacionamento, liguei o carro e fiquei um momento antes de sair. Através do vidro, eu vi a luz da cerimônia lá dentro, os formandos recebendo os certificados um a um, os flashes de celular das famílias. Eu pensei, ela vai perguntar sobre as flores. Dona Fátima vai contar, e ela vai saber. E não vou fingir que não queria que ela soubesse. Fui embora. A cidade engoliu o carro no trânsito de fim de tarde e eu dirigi em silêncio, sem música, só com o barulho do motor e o pensamento de que a escolha certa, às vezes, é a mais difícil, exatamente porque não te dá nada em troca imediatamente. Semanas depois, estava no escritório numa tarde de quarta quando o celular tocou. Número dela. Eu deixei tocar uma vez. Respirei, atendi. Oi? A voz dela, direta, sem preâmbulo, mas com uma textura diferente das últimas vezes, menos tensa. Oi, eu disse. Tenho uma paciente aqui no hospital onde eu estou estagiando. Pausa. Mulher jovem, grávida, sem plano de saúde, sem família na cidade. Ela quase entrou num esquema parecido com... Ela não terminou a frase. Não precisou. Eu pensei na sua fundação. Você ainda atende esse tipo de caso? Eu já estava de pé. Manda o endereço. Ela mandou. Eu peguei o paletó, avisei a secretária que ia sair, desci pelo elevador, entrei no carro. 40 minutos no trânsito de São Paulo, que podia ser uma eternidade dependendo do dia. Eu usei para ligar para Patrícia, explicar o caso com o que Clara tinha me passado, pedir que ela me encontrasse no hospital. Cheguei em 42 minutos. Clara estava no corredor do segundo andar, jaleco branco, cabelo preso, um prontuário na mão. Me viu chegando pela escada. O elevador estava ocupado e eu tinha subido a pé sem pensar. E por um segundo, a expressão dela foi de surpresa genuína, como se parte dela não tivesse acreditado que eu ia aparecer tão rápido. Você veio rápido, ela disse. Porque toda vez que alguém precisa de ajuda e eu demoro, eu disse, eu lembro de você naquele palco. E eu nunca mais quero ser o cara que demora. Ela ficou quieta por um momento. Não disse nada. Me mostrou o caminho até o quarto da paciente. A mulher se chamava Renata. 23 anos, 6 meses de gravidez. Marido que tinha ido embora quando soube do bebê, morando num quarto alugado que ia perder no fim do mês, sem emprego fixo. Patrícia chegou 15 minutos depois de mim e tomou conta da situação com aquela eficiência tranquila que era a marca dela. Fez as perguntas certas, explicou o que a fundação podia oferecer, tratou Renata como pessoa e não como caso. Em menos de 1 hora tínhamos um plano.
Abrigo temporário, acompanhamento pré-natal custeado, assistência jurídica para regularizar a situação do bebê. Não era solução permanente. Patrícia era honesta sobre isso, mas era chão firme para começar. Quando saímos do quarto, Clara estava no corredor, encostada na parede, os braços cruzados no peito, assistindo Patrícia se despedir de Renata pela janela de vidro da porta. Eu me aproximei e fiquei ao lado dela no corredor, os dois olhando pela janela por um momento. "Ela vai ficar bem?" Clara perguntou. "Não para mim." Era uma pergunta aberta, do tipo que fazemos quando precisamos ouvir em voz alta o que já acreditamos, mas ainda não confiamos completamente. "Vai ter chão para ficar de pé", eu disse. "O que ela faz com esse chão é dela." Clara virou o rosto para mim levemente. Estudou minha expressão por um segundo, com aquela atenção que eu tinha aprendido a não desviar. "Eu não te perdoei pelo que você era." Ela disse devagar, como alguém que escolhe cada palavra antes de soltá-la. "Mas eu respeito quem você está se tornando." Ela estendeu a mão. Eu olhei para ela por um segundo. Aquela mão que tinha ficado gelada no contato de meio segundo lá no hotel, aquela mão que tinha dobrado a ponta de cadernos com marcas importantes, que tinha segurado xícara de café sem açúcar incontáveis vezes no café da esquina do cursinho. Apertei. Não foi aperto de negócio. Foi o tipo de aperto que acontece quando duas pessoas chegaram num ponto que nenhuma das duas poderia ter previsto e precisam de algo físico, concreto, para confirmar que é real. Ficamos assim por um segundo. 2. Depois ela soltou, ajustou o jaleco. "Eu tenho mais um paciente", ela disse. "Vai lá", eu disse. Ela foi pelo corredor sem olhar para trás, mas com um passo diferente. Menos guardado. Mais leve, talvez, em alguma coisa que só eu podia perceber, porque eu conhecia cada variação daquele passo. Eu fiquei no corredor vazio por um momento, com o cheiro de hospital ao redor. Aquele cheiro específico de antisséptico e ar filtrado que a maioria das pessoas associa a coisa ruim. Mas que eu, naquele dia, associei a Renata tendo chão para ficar de pé, a Clara de jaleco branco indo cuidar de alguém, a uma fundação que existia porque uma noite tinha rachado algo em mim que precisava ser rachado. Desci a escada devagar. Na saída do hospital, a tarde estava fechando. O céu de São Paulo tinha aquela cor específica do fim do dia de outono. Laranja queimado nas bordas, cinza no centro, a cidade acendendo as luzes uma a uma, como se estivesse respirando. E eu pensei, andando até o carro com as mãos no bolso e o ar frio no rosto, isso é o que parece quando você finalmente está no lugar certo. Não é barulhento, não é grandioso, não tem confete nem discurso. É só uma tarde num corredor de hospital, um aperto de mão real e a certeza quieta de que a pessoa que você está se tornando é alguém que merece estar ali. Entrei no carro e pela primeira vez em muito tempo não fiquei parado olhando o para-brisa. Liguei o motor e fui. Tem coisas que acontecem devagar e você só percebe o tamanho delas quando para e olha para trás. Foi assim com tudo que veio depois daquele corredor de hospital. Não teve um momento dramático em que os dois nos olhamos e decidimos que éramos alguma coisa. Não teve declaração, não teve cena, não teve o tipo de virada que você esperaria depois de tudo que a gente atravessou. Foi gradual, como a luz do dia entrando por uma janela, que você não vê crescer, mas de repente percebe que o quarto está claro. Continuamos trabalhando juntos na fundação. Ela como voluntária de saúde, fazendo triagem de casos junto com Patrícia, usando o que aprendia no estágio do hospital para identificar situações que precisavam de intervenção urgente. Eu, como financiador, tomando decisões sobre alocação de recursos, reunindo com fornecedores de serviços médicos para negociar condições melhores. Papéis distintos, objetivos alinhados. Nos víamos toda semana, às vezes mais. Não namorávamos. Não nos tocávamos além do aperto de mão do corredor, que foi se tornando o cumprimento padrão entre nós, firme, breve, real.
Não havia beijo, não havia abraço nos ombros, não havia nenhum dos gestos que sinalizam que duas pessoas cruzaram uma determinada linha. Mas havia outra coisa, mais difícil de nomear e por isso mais difícil de fingir que não existia. Havia uma atenção constante. A forma como eu sabia, sem precisar perguntar, que ela estava cansada quando chegava à reunião com o cabelo preso de qualquer jeito em vez do rabo de cavalo cuidado dos dias normais. A forma como ela sabia, sem que eu precisasse dizer, que uma decisão tinha me custado quando eu ficava mais quieto do que o usual. A forma como o silêncio entre nós tinha se tornado confortável, não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o de quem não precisa preencher o espaço para confirmar que a presença do outro importa. Meus sócios perceberam. Marcos me perguntou diretamente numa tarde: "Quem é ela?" Eu disse: "Ninguém ainda." Ele me olhou com a expressão de quem sabe que ninguém ainda é a frase que antecede alguém. A mãe dela percebeu antes de todos. Dona Fátima era do tipo de mulher que vê mais do que as pessoas imaginam. Pequena, de voz suave, dedos calejados de décadas na máquina de costura, mas com uns olhos que registravam tudo sem que você percebesse que estava sendo observado. Clara tinha herdado isso dela, o olhar que não perdoa imprecisão. O jantar aconteceu numa quarta-feira de maio, 4 meses depois do corredor do hospital. Clara tinha mencionado casualmente, numa reunião da fundação, que a mãe queria me conhecer. Não de forma solene, foi dito enquanto ela revisava um relatório, quase como item de pauta. "Minha mãe quer te ver. Ela diz que quer agradecer pessoalmente pelo que você fez. Você pode ir jantar lá sábado, sem cerimônia, sem romantismo, sem grande construção." Eu disse que sim antes de terminar a frase dela. Sábado à noite eu parei o carro a um quarteirão do apartamento delas, porque a rua era estreita e estacionamento era problema. E caminhei com uma garrafa de vinho e uma caixa de bombons que eu tinha ficado 15 minutos escolhendo na loja, como se fosse a decisão mais importante que eu tinha tomado em semanas, o que de certa forma era. O apartamento era no 3º andar de um prédio sem elevador. Paredes descascando no corredor, luz de LED fria no teto, cheiro de almoço de vizinho ainda presente no ar. Eu subi a escada devagar, sem pressa, e quando cheguei na porta do 302, ouvi do lado de dentro o barulho de panela e uma voz que cantarolava baixinho. Toquei a campainha. Clara abriu. Tinha um avental por cima da roupa, uma mancha pequena de molho na manga. Ela tinha cozinhado, coisa que eu não sabia que ela fazia. Me olhou de cima a baixo com uma expressão que era metade avaliação, metade gozação. "Você veio de camisa social para um jantar de quarta em apartamento de periferia." "É sábado", eu disse. "Pior ainda." Mas sorriu. De verdade, largo, o sorriso que eu tinha aprendido a distinguir dos outros porque chegava nos olhos. "Entra." O apartamento era pequeno e completamente vivo. Não havia espaço desperdiçado. Cada superfície tinha algo sobre ela, cada parede tinha algo nela. Fotos de Clara em diferentes idades no corredor, uma máquina de costura antiga perto da janela da sala, linha azul enrolada no carretel, uma prateleira baixa com vasos de plantas que claramente eram bem cuidados, as folhas limpas e os galhos saudáveis. Cheirava a alho refogado e a tecido limpo e a alguma coisa que eu só consegui identificar depois. Cheirava a casa habitada de verdade, por pessoas que vivem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Dona Fátima estava na cozinha. Apareceu na entrada com um pano de prato no ombro e aqueles olhos que registravam tudo. Ela me olhou por um segundo completo antes de falar. "Você é mais novo do que eu imaginava", ela disse. Não era elogio nem crítica. Era observação. Eu entendi que com Dona Fátima as coisas eram assim. "E a senhora é exatamente como eu imaginava", eu respondi. Ela franziu levemente a testa. "Como assim? Clara tem os seus olhos." Dona Fátima me olhou por mais um segundo.
Depois virou para o fogão sem dizer mais nada. Mas eu vi, de lado, o canto da boca dela se mover. O jantar era arroz, feijão, bife acebolado e salada de tomate com cebola. Sem sofisticação, sem mise en place, sem os pratos que custam o que custam nos restaurantes que eu frequentava. A mesa era pequena, as cadeiras eram de madeira que rangiam levemente quando você se movia, e o guardanapo era de tecido lavado tantas vezes que tinha ficado macio como seda barata. Eu comi tudo. Repeti o feijão. Dona Fátima me observou repetir com uma atenção que tinha a qualidade de um teste sendo avaliado. "Você gosta de feijão?" Ela perguntou, com um tom que dizia claramente que a resposta importava. "Faz tempo que eu não como nada de verdade", eu disse. E era verdade, não como frase feita, mas como constatação concreta. Restaurante estrelado, cardápio em francês, comida que parece escultura antes de ser alimento. Nada que cheirasse a alho refogado numa cozinha pequena, numa quarta-feira à noite. Dona Fátima acenou com a cabeça, satisfeita com a resposta, ou com algo além dela. Clara me olhou de lado com aquela expressão que eu sabia significar que ela estava guardando aquele momento para pensar depois. A conversa foi natural, mais natural do que qualquer jantar de negócios que eu tinha tido nos últimos anos. Dona Fátima falou sobre costura, sobre a máquina antiga que teimava em funcionar melhor do que as modernas, sobre uma cliente que encomendava vestido todo mês e nunca ficava satisfeita com o comprimento. Clara falou do estágio de uma paciente idosa que aprendia o nome de todos os enfermeiros e os tratava pelo nome mesmo nos dias difíceis. Eu ouvi mais do que falei, que era o contrário do que eu fazia em qualquer outra mesa. Depois do jantar, Clara foi lavar a louça. Eu levantei para ajudar. Ela olhou a mão que eu estendi em direção ao prato empilhado com uma expressão levemente surpresa. Depois, entregou o pano de prato sem comentário. Lavamos a louça juntos em silêncio, ela passando os pratos, eu enxugando e colocando na prateleira que ela indicava com o olhar. Dona Fátima observava da sala, fingindo costurar, e eu sabia que não estava fingindo coisa nenhuma. Quando terminamos, Clara tirou o avental e disse: "Eu te acompanho até o carro." Descemos a escada devagar. O corredor estava quieto agora. A luz de LED ainda fria, mas o barulho abafado de televisão nas portas fechadas dava, ao andar, uma sensação de vida doméstica que eu achei, por um segundo, profundamente bonita. Na calçada, a noite estava clara. Aquelas noites de maio em São Paulo, onde o frio ainda não chegou de vez, mas o ar já tem aquela qualidade limpa que anuncia que está chegando. Havia uma lua grande e baixa no horizonte, parcialmente encoberta pela silhueta dos prédios, e a rua estava quieta, com o quieto específico dos bairros residenciais depois das 10. Caminhamos devagar até o carro. Chegamos. Paramos. Eu me virei para ela. Ela estava me olhando com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer como o momento antes de ela dizer alguma coisa que tinha estado guardando por um tempo. "Naquela noite", ela disse devagar, "você disse que só queria uma noite de prazer." Eu abaixei a cabeça. O peso daquelas palavras que eu tinha dito, que eu tinha acreditado, que tinham sido tão completamente à medida de quem eu era naquele momento, desceu por mim com uma clareza que não era mais vergonha paralisante, mas era ainda pesada. "Eu era uma pessoa horrível", eu disse, "mas você dormiu no sofá." A voz dela era quieta, sem acusação, com aquela honestidade direta que era a marca dela em tudo, e me deixou inteira. Pausa. E depois me deu mais do que eu pedi. Outra pausa. Mais longa dessa vez, com a lua ao fundo e o frio suave e a cidade quieta ao redor. "Você me devolveu uma noite, e eu nunca agradeci." Eu a olhei. "Você não precisa agradecer." Respirei fundo. "Você precisa saber que aquela noite me salvou. Não você, eu."
Você não me deve nada por isso e nunca vai dever. Parei por um segundo, escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que algumas frases não podem ser malditas. Mas pela primeira vez na minha vida, alguém me mostrou que existia algo mais valioso do que o que eu podia comprar. E isso mudou tudo. Mudou o que eu faço com o dinheiro, com o tempo, com as pessoas. Mudou o que eu acho que mereço ter. Clara ficou quieta por um momento. Depois estendeu a mão sobre o ar entre nós. Não para apertar dessa vez, para segurar. Eu segurei. Diferente do corredor do hospital. Diferente do aperto breve e contido daquela tarde. Dessa vez, os dedos entrelaçaram devagar e ficaram quentes agora. Não as pontas geladas de uma noite de hotel, mas as mãos de alguém que está presente, que escolheu estar, que não está com medo. Ficamos assim por um longo momento na calçada quieta, com a lua baixa no horizonte e o frio suave de maio e São Paulo respirando ao redor com aquela indiferença que às vezes parece proteção. Não houve beijo naquela noite. Não foi o momento, e nenhum dos dois precisou dizer isso porque os dois sabíamos. Algumas coisas chegam quando chegam, e forçar o tempo é perder a coisa antes de tê-la. Mas houve aquele toque, que era real e era escolhido, e era completamente diferente de tudo que eu tinha chamado de contato antes. Ela soltou minha mão com um aperto final. Boa noite, Diego. Boa noite. Ela voltou para o prédio. Eu fiquei na calçada até ela entrar, até a porta se fechar, até a janela do terceiro andar acender. Então, entrei no carro e pensei numa suíte presidencial de hotel, na cama enorme e vazia, no sofá onde eu tinha dormido sozinho com um travesseiro e uma decisão que não sabia ainda que era a decisão mais importante da minha vida. Na mesa de centro, onde eu tinha deixado um envelope com um bilhete escrito às pressas, de madrugada, por um homem que ainda não entendia completamente o que estava fazendo, mas sabia que era a única coisa certa que tinha feito em muito tempo. Eu é que devia. E ela tinha respondido, meses depois, com uma caneta e 4 palavras que eu guardava como se fossem documento. Eu é que agradeço. Não pelo dinheiro, pelo sofá. O sofá onde um homem que tinha comprado uma mulher escolheu dormir sozinho. O lugar onde, sem saber, sem planejar, sem nenhuma grandiosidade, um homem começou a se tornar alguém que merecia ser amado. Eu liguei o carro. A cidade se abriu à minha frente. As avenidas iluminadas, o trânsito fluindo, São Paulo sendo São Paulo com toda a sua imensidão, barulhenta e indiferente e estranhamente acolhedora, quando você finalmente encontrou seu lugar dentro dela. Eu dirigi sem pressa. E pela primeira vez em muitos anos, não fui embora de algum lugar tentando deixar aquele lugar para trás. Fui embora sabendo que ia voltar. Se essa história tocou alguma coisa em você, um comentário, um like, compartilhar com alguém que precisa ouvir que redenção é possível, significa um mundo para quem conta essas histórias. Porque toda vez que você compartilha, você diz, essa história importa, e ela importa, assim como você importa.